Boa tarde, gente. Bom, ontem a gente deu uma parada por aqui e falta algumas coisas a gente terminar a ver. Então, a gente vai dar sequência aqui para a gente estar entendendo como é que funciona os sistemas. Esse sistema, particularmente, que é do Common Rail, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, o módulo, na verdade, ou a nossa ECM a gente já havia comentado com vocês. Ele vem montado com a placa resfriadora e é o próprio combustível que vai estar diminuindo a temperatura, porque quando a gente tem um processamento, e por ele estar próximo, no caso do próprio motor, ele vai estar aquecendo e pode comprometer aí, por exemplo, a parte interna do módulo. Então eles vão ter que achar uma forma, no caso, de minimizar isso ou diminuir a temperatura. Então eles usam esse artifício, no caso do próprio combustível, que é mais frio, que vem do tanque, e ocorre essa troca de calor aí em função, no caso da placa, que é montada atrás aí da ECM, tá? Aqui, gente, ó, 3 blocos. Então, esses 3 blocos a gente tem aqui que cada um, especificamente, ele tem uma função. Então, nós temos aqui que para que haja um controle, uma regulagem, no caso, dinâmica do sistema, a gente depende desses 3 blocos. Os sensores, o nosso microprocessador, na verdade, onde está localizada a programação que vai executar e vai fazer, por exemplo, as contas matemáticas, ou, no caso, utilizar o algoritmo que foi, no caso, pré-definido dentro da central, né? E os nossos atuadores. A gente tem aqui 3 atuadores específicos para esse motor. Então, eu tenho essa válvula, ou o solenoide MIPRO, que vai, no caso, na nossa bomba, no caso, hidráulica, né? O nosso injetor, ou a válvula injetora, no caso que o pessoal chama aqui, e as lâmpadas, no caso aqui, nesse caso, que é como é um motor de um caminhão, eles estão mostrando 2 lâmpadas. Ela pode acender de 2 formas, ou laranja, amarelo, ali, que a gente está vendo ali, e vermelho. Então, nessas situações, dependendo a coloração que acender lá, vai haver ou não o repotenciamento no caso do motor, tá? Aí depende qual que é a estratégia que foi montada na programação, no caso desse sistema, tá? Aqui eles falam de captadores, ou, na verdade, o sensor, ele é no caso, um componente que ele transforma, no caso, referências ou valores, por exemplo, que podem converter esses princípios físicos e químicos, em algumas situações, em sinais elétricos, tá? E esses sinais elétricos, eles são, no caso, utilizados para, no caso, a central está dando a sua resposta, no caso, nos acionamentos, ou a forma como é que ele vai ter que se comportar, no caso, no seu funcionamento. Fala em cálculos matemáticos, na verdade, quando a gente fala em programação, a maioria delas trabalha com cálculo matemático. Tá? Vocês, mais do que eu, devem saber disso. Alguns aí conhecem bastante em relação a isso daí. Mas é esse processo que ele vai estar utilizando aí, tá? Aqui, ó, o princípio de funcionamento que a gente tem aqui no caso desse cara. Então, eu tenho o sensor. Esse sensor é um sensor indutivo, tá? Vocês estão vendo que no volante ele tem algumas referências aqui, no caso são furos que a gente está vendo aqui, para ele tomar como referência, tá? E através desses furos eu vou ter, no caso, uma variação no campo magnético. Quando eu tenho essa variação do campo magnético, eu altero, no caso, esse sinal. Então, se a gente pegar aqui, ó, e verificar,
É dessa forma aí que ele vai estar, no caso, atuando. Então, a gente tem aqui ó, o sensor de posição, no caso da árvore, né? A gente tem aqui a posição dos pistões no cilindro é decisiva para o momento correto da injeção, ou débito, né? Na verdade. A rotação informa o número de voltas do eixo de manivelas por minuto. Isso quer dizer, ele tem uma referência para ver qual que é a rotação que está, no caso de funcionamento, tá? Para a central receber essa informação e, no caso, ser configurada ou ela dar uma resposta conforme a sua necessidade. Então, aqui ele fala que é importante essa grandeza entrada e calculada na unidade, no caso de comando, do motor, a partir do sinal de sensor indutivo de rotação do eixo de manivela localizado na carcaça. Por que ele é importante? Porque se a gente tiver com uma rotação mais alta, tá? O que vai acontecer? O nosso a resposta que a gente tem que dar, por exemplo, para o funcionamento do motor é outra. Então, e aí o que acontece? Ora eu tenho que debitar mais, ora eu tenho que debitar menos, por exemplo, combustível. E o que a gente está vendo aqui, vocês estão vendo que são pulsos que ora ele está numa posição, ora está em outra. Então, ó, com furo e sem furo. E esses pulsos, o que eles vão fazer? Vão fazer uma variação matemática, ou aumenta ou diminui o campo magnético. Ele toma, no caso, como referência isso, um valor matemático e conforme, no caso, vai trabalhando o sistema, ele vai, no caso, se alterando e mudando a sua configuração de torque e potência, no caso, gerada pelo motor, tá? Aqui ele está falando que o sensor ele se consiste, no caso, de um ímã permanente. Isso quer dizer que ele tem, no caso, um material que é magnético, só que quando a gente induz uma corrente elétrica também no sistema, a tendência, no caso desse campo magnético, é aumentar, tá? E aí ele fala que tem um núcleo, no caso de ferro doce, com enrolamento de cobre. Isso quer dizer que eu tenho uma bobina. Então, pensando dessa forma, a gente já tem que pensar assim, como é que eu vou fazer para testar esse cara? Esse cara aqui, ele está gerando o quê? Um campo ou, no caso, uma variação positiva e negativa. Então, se eu for fazer um teste inicialmente, por exemplo, com um sensor desse, só de eu encostar ele no metal e afastar, ele vai, no caso, fazer uma alteração nesse campo magnético. Quando ele faz a alteração do campo magnético, ele gera, no caso, um pulso. Na hora que gera esse pulso, a central vai, no caso, como ela está pré-determinada, ela já está, no caso, programada daquela forma, ela vai fazer as suas alterações, tá? Aí ele está colocando aqui, ó, ele explora a sequência de dentes da volante, como dentes e espaços passam alternadamente pelo sensor, o fluxo magnético se muda. Então, como ele vai, hora ele vai estar mais próximo, hora vai estar mais distante, então esse sinal ele é mudado, então, em relação a isso, por causa dessa variação do campo magnético, tá? O que induz, no caso aqui, uma tensão alternada, tá? E ela tem uma amplitude de tensão alternada crescente intensamente com o aumento da rotação. Isso quer dizer, eu mudo, no caso, a frequência, ou isso quer dizer que a quantidade que ela vai pulsar em determinado rotação é maior ou é menor, porque quando você aumenta a velocidade, esse ciclo de trabalho vai se multiplicar, tá? E aí eu tenho uma variação, no caso, em função da rotação. Aqui ele está falando que o sinal, no caso, são tomadas por esse sinal ou essa referência, tá? São tomadas as rotações do motor e a posição exata da árvore de manivela, e esta informação é usada pelo comando eletrônico para controle do sincronismo de injeção. O que é sincronismo? Os tempos de injeção.
de cada, o tempo de débito em cada cilindro que for necessário. Se por acaso acontecer de eu não ter essa informação, que o motor ou ele está parado, ou rebentou, ou, sei lá, entrou em curto esse sensor aqui, ou modificou, por exemplo. Como ele é um campo magnético, se grudou alguma coisa na ponta ali, ó, ele pode alterar todo esse processo. E aí o que acontece? Em alguns casos, para de funcionar o motor. Se, de um modo geral, vocês pegarem um carro, um automóvel, ou pegar um caminhão, tá? Que ele tenha como referência um sensor desse indutivo magnético, se vocês desconectarem ele, tá? E na programação ele exigir que eu tenha esse sinal de referência, o que ele vai fazer? Não entra em funcionamento o motor, tá? Então, um das grandes sacadas aí, por exemplo, de alguns sistemas que a gente tem, quando o cara fala assim que colocou um código eletrônico, por exemplo, para bloqueio do sistema. Ele colocou um sistema que, na hora que ele colocar, ele tem uma programação que ele inibe, no caso, esse sinal que a gente está dando aqui do sensor de rotação do motor. Então, às vezes o cara vai lá e dá a partida e não entra em funcionamento. Por quê? Porque ele não está informando que aquele motor está em rotação, tá? Então, ele não faz isso sozinho. Então, automaticamente não entra em funcionamento. Isso não é, no caso, uma situação que seja para todos, tá? Que existe, por exemplo, um motor que ele trabalha com duas configurações. Essa que a gente está falando, e existe aqueles que trabalham com o sensor de fase também. E aí o que acontece? Quando eu tenho sensor de fase, ele toma como referência o sensor de fase e acaba funcionando através do sensor de fase. Então eu teria que inibir os dois, o sensor de fase e rotação, para ele não entrar em funcionamento, tá? O de fase é o que identifica o primeiro cilindro. Nesse caso aqui, ó, ele poderia usar um só desse, e daí ele tirava uma posição, por exemplo, menos um furo, e eu saberia, quando a vez que eu passasse naquele local, que aquele lá seria o meu número 1, tá? E aí eu estou identificando onde que eu vou começar a dar o débito de injeção. Depois é uma sequência, tá? Como a programação eu consigo fazer isso, depois, ó, eu identifiquei um, depois o próximo é 5, depois 3, depois 4, depois 2, e vai, no caso, achando as numerações conforme aí a distribuição motora do motor, tá? Aqui, gente, ó, a gente tem o nosso elemento aqui, que é o sensor de posição do comando de válvulas, que na verdade seria o meu sensor, no caso, de fase, tá? Esse sensor de fase, o que vocês estão vendo dele aqui, ó? A diferença dele é que ele tem o quê? Se eu retornar aqui novamente, tá? Eu tenho, no caso, um anel, ou se não, uma roda dentada aqui, que ela tem o quê? 1, 2, 3, 4, tenho 5, no caso, cames. Esse came aqui, ó, e tem um lugar que tem 2 cames. Cada vez que ele passar por esses 2 cames aqui, ele vai estar identificando o número 1. Então, ele pode, no caso desse motor, fazer uma identificação do número 1 via comando ou via, no caso, virabrequim. Então, esse cara aqui, se eu tirar um desses caras aqui, o motor entra em funcionamento, sem problema. Às vezes pode ser que tenha que girar mais, porque a dimensão, o tamanho, no caso, do motor, da polia ou da cremalheira do virabrequim é maior, então às vezes tem que o motor girar mais para ele, no caso, entrar em funcionamento. Como isso aqui é menor, ele gira mais rápido, daí ele identifica aqui qual que é o primeiro para começar, no caso, da ordem de, no caso, explosão, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, ele toda vez que, no caso, achar essa posição, o que ele fez aqui, ó? Ele identificou o número 1, ou o cilindro número 1. Então,
a cada volta que ele está dando aqui, ó, ressalto e sem ressalto, ressalto e sem ressalto. Quando ele passar pelo azul, ele identificou. E aí, na pré-determinação ou, por exemplo, na programação que foi feita, no caso, no sistema, ele tem lá essa identificação, tá? Então, ó, tem aqui que por trás da engrenagem, no caso do comando, está posicionado um disco com 4+1 sobre metais equidistantes a 90 graus, onde sobre metal aqui, ou o dente, na verdade, duplo, serve como referência para a unidade de comando localizar o primeiro cilindro de combustão. E aí tem aqui, pelo sinal de sincronismo, a injeção com a posição do pistão no cilindro. Esta informação é usada para a unidade de comando para calcular o ângulo de início de injeção, tá? Na ausência do sinal, no caso da árvore de manivelas, utiliza esse sinal para cálculos de RPM e localização, no caso, da posição do pistão no cilindro. Isso quer dizer, se eu tenho aquela falta, por exemplo, lá daquele sensor de rotação, ele acusa e começa a funcionar somente com esse daí que a gente está vendo, tá? Ó, aqui, ó, uma coisa interessante, ó, caso ocorra uma falta do sinal de sensor de posição do comando de válvulas, o motor continua funcionando. Porém, tá? Uma nova partida não será possível, porque daí ele não vai estar identificando qual que é o primeiro cilindro para começar, no caso, a explosão. O interessante disso tudo, gente, que quando o cara faz o entrelaçamento ou ele faz o laço, que a gente fala, na programação, ele consegue, por exemplo, falar que se, por exemplo, ele não tiver esse sensor, no caso, de fase, ele pode, no caso, também entrar em funcionamento com a referência, no caso, do 60 dente menos 2 lá, que seria da nossa cremalheira do motor, tá? Que ele estaria identificando dessa forma. Isso são todos critérios que o pessoal utilizam em relação à programação e a forma como é que, no caso, foi desenvolvido esse sistema de gerenciamento, tá? Aqui, ó, a gente tem aqui um sensor de pressão do reio, tá? Aqui do nosso tubo. Então, eu teria aqui o que ele está mostrando aqui, ó, a conexão elétrica, tá? O 2 seria o circuito de avaliação, o 3, diafragma com elemento sensor, ligação da alta pressão, no número 4, e a rosca de fixação dele aqui, tá? O sensor de pressão do reio está aqui, ó. Está localizado no acumulador de alta pressão, tá? E monitora a pressão momentânea do combustível. Aonde que fica isso? Esse acumulador que ele chama aqui é o tubo, na verdade, reio, tá? Que é um lugar que vocês não ficam mexendo, por exemplo, porque esse cara aqui trabalha com uma pressão muito alta, tá? O ideal é que não, no caso, fique tirando e colocando isso aí, no caso, para fazer esse tipo de averiguação. Então tem aqui, ó, ele tem a função de medir a pressão do acumulador com precisão suficiente em tempo de respectivamente curto e fornece um sinal de tensão elétrica à unidade de comando de acordo com a pressão existente. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma falha, vamos colocar assim, já vamos falar de diagnóstico. Se eu tiver uma falha que a pressão não chegou o suficiente, ele não aciona e esse cara vai estar informando que eu estou com baixa pressão na linha de alimentação. Então, se eu estou com baixa pressão na linha de alimentação, ele não vai ter pressão suficiente para entrar em funcionamento esse motor, tá?
Nesse caso aqui, ó, a nossa pressão ou o sinal, gente, ele está transformando. Eu estava com o áudio mais baixo aqui, Bruno. Vê se agora melhora aí para você. O pessoal o áudio tá bom para vocês? Porque tem gente que tá com dificuldade. O Marcos caiu, ele tá constando que tá aqui na vídeo e diz que caiu. O Bruno entrou e saiu, Bruno. Tá escutando agora? Aqui tá normal. Normal? Beleza. Então, gente, ó, esse cara aqui, ó, a pressão que é gerada dentro do reio, tá? Ela vai converter essa pressão em um sinal elétrico. Através, no caso aqui, ó, ele está falando através do cabo de ligação ao sinal gerado, é conduzido um circuito de avaliação, avaliação que disponibiliza o sinal de medição ampliado para a unidade de comando através das ligações. Isso quer dizer, ele está fluindo, ou a pressão gerada aqui, ela vai, no caso, comutar e vai formar um sinal aqui e vai mandar para a central, tá? Se a gente ver aqui, aqui é a parte, no caso, de pressão. Na hora que ela comuta, ela vai, no caso, fazer essa geração desse sinal, que vai ser informada à minha central. Então, ele pegou uma ação física, que é a pressão, e transformou em, no caso, um sinal elétrico para mandar essa informação, por exemplo, para a central eletrônica. Esse cara aqui, ó, tá? O que é esse cara? É o sensor de pressão e temperatura de ar. Ah, mas professor, o que é pressão e temperatura de ar? Na verdade, esse cara vai ligado no coletor de admissão, tá? E aí o que acontece? Ele é o sensor duplo. Por quê? Ele tem a temperatura do ar, porque se o ar estiver muito aquecido, nós vamos mudar, no caso, a quantidade de volume, no caso que a gente pode estar aspirando em função disso daí. E essa informação é importante, por exemplo, para o motor saber também se ele vai aumentar o débito de injeção ou não. Porque se a gente tiver deficiência, no caso, na entrada de ar, não tem por que ele, no caso, ficar alimentando demais, porque eu vou ter, no caso, uma mistura excessivamente rica, tá? Então, é um dos parâmetros que no caso, o sistema, ele capta, tá? E transforma, no caso, em sinal elétrico para ter uma resposta, no caso, do funcionamento, no caso, do sistema. Então, ele está aqui, que ele informa a temperatura do ar e a pressão, que, na verdade, entra também no outro cálculo matemático aqui, ó, da massa de ar utilizada na combustão através da densidade mais volume. Isso quer dizer o quê? É a forma como é que eles, no caso, estão calculando pela densidade e, no caso, o volume, no caso, aspirado. Então, a densidade, ele tem uma referência, por exemplo, em relação a isso, tá? E aí ocorram as alterações, por exemplo, para mim injetar mais combustível, ou não é que injeta mais, gente, ele vai ficar mais tempo, ou ele vai alterar o tempo de injeção, tá? Então, vamos supor que ele fique 12 milissegundos, 10 milissegundos aberto. Então, conforme vai, no caso, tendo a necessidade, ele vai suplindo isso e vai aumentando, no caso, esse tempo de abertura, no caso do bico injetor, e, consequentemente, ele ficando mais tempo aberto, ele vai, no caso, aumentar o volume, no caso, de débito de injeção.
Aí ele está falando aqui em relação às emissões de gases de escape, é necessário que haja uma observação precisa em relação a ar e combustível, que é a nossa relação estequiométrica, tá? Principalmente nas operações dinâmicas, no caso do motor, a combustão. Tá? E para isso é necessário sensores que registrem o fluxo de massa de ar efetivamente aspirado. Isso quer dizer, através desse cara aqui, eu consigo monitorar e aí ele informa a central, e a central, como ela já vem, no caso, conforme as variações que ele vai ter, no caso, nesse arreio que é colocado, aumentar ou diminuir, no caso, o débito no caso de injeção. Tá? Isso aqui está muito atrelado àquela questão que eu falei para vocês. Até então, quando a gente não falava em sistemas mecânicos, o sistema mecânico ele era travado naquilo, tinha a limitação onde foi feita a usinagem, que era aquele diâmetro, aquela passagem, e só. Aqui não. Conforme, no caso, o trabalho que vai executando e a demanda que a gente tem pelo motor, a velocidade de informação, no caso, como ele trabalhando com sistemas de pulsos elétricos e sinais elétricos, é muito rápida, então ele vai se modificando. Então aqui a gente tem, no caso, alguma coisa que é randômica. A hora ele está uma coisa, a hora depois ele está outra, vai dependendo de onde a topografia ou a forma como que você está conduzindo. Isso varia muito, por exemplo, daquela pecinha que está atrás do volante, gente, porque a pecinha que está atrás do volante faz essa variação ser constante, tá? Aí ele está mostrando aonde que está, no caso, situado esse camarada aqui. Se vocês forem ver aqui, ó, esse cara que vocês estão vendo, esse tubo é o coletor de admissão. Ele está nessa passagem. Quando aspira, o ar passa por aqui e eu vou ter, no caso, a temperatura do ar e, no caso, o volume, através da densidade, que ele vai estar verificando isso daí, no caso, na hora da montagem, tá? Aqui está falando que, ó, o fluxo de ar aspirado no duto da admissão origina sinais de sensor de massa de ar, né? O comando eletrônico reconhece esses sinais e calcula a quantidade de combustível sendo injetado. É o que a gente está falando, tá? E aí, a gente tem aqui, caso ocorra uma falta do sinal de sensor de pressão, a temperatura do ar, o comando eletrônico considera um valor fixo, tá? Tem gente que chama isso e fala que é recovery. O que é recovery? Recovery é quando eles, na programação, se ele não tiver uma informação, ele fixa, no caso, um valor, e esse valor é atribuído. Quando ele é atribuído, o que acontece? Ele mantém esse motor funcionando com aquela, no caso, situação, tá? Então, vocês estão vendo aqui que o sinal, no caso que ele está sendo gerado também, é um sinal da massa de ar, e aí um valor, ele vai variar conforme, no caso, você vai ampliando aí a velocidade, no caso de aspiração, porque quando você aumenta, no caso, a rotação, essa frequência que a gente tem aqui de fluxo de ar é maior, porque ele vai aspirar muito mais rápido. Então, consequentemente, a gente vai tendo uma alteração nesse volume, no caso de ar, e volume, no caso de combustível, que vai ser debitado dentro da câmara de combustão. No caso desse cara aqui, ó, tá? Desse motor, ele está falando aqui que é um sensor de pressão e temperatura do óleo lubrificante. É um sensor que é idêntico àquele que a gente viu, que é a temperatura de ar e, no caso, pressão do ar, tá? Só que aqui ele está vendo a pressão do óleo e a temperatura do óleo lubrificante. Porque se o óleo tiver uma elevação muito alta, por exemplo, da temperatura, ele pode saturar e começar a chegar ao ponto, no caso, de fulgor dele. E ele perder as características, no caso de lubrificante também. Tá? E através dessas informações, ele vai tomando como referência que, nesse caso, o sensor de temperatura do
do óleo lubrificante e pressão, se ocorrer uma alteração, perdeu pressão ou alguma coisa assim, ele vai entrar na estratégia, por exemplo, de segurança, no caso do sistema, que ele vai começar a despotenciar, no caso, esse motor. Não adianta vocês acelerarem, que ele não vai acabar não respondendo, porque isso pode comprometer ou danificar o motor. Tá? Por isso que ele usa essa estratégia. Aqui ele está falando que está na carcaça das engrenagens do motor, só que aqui tem uma linha de pressão de óleo, gente. Tá? Por isso que ele mostra aqui o fluxo, como é que ele está, no caso, se comportando. Tá? O sensor informa, no caso, o comando ou a unidade sobre a temperatura do óleo, objetivando a verificação da carga térmica, tá? E a troca térmica com a água e a rejeição do calor no conjunto mecânico. Isso quer dizer que aquela questão de refrigeração do óleo, que ele pode passar por um tocador de calor, tá? Ou ele se dissipar conforme, no caso, a indução, no caso de calor, em relação ao conjunto ou às peças metálicas. Aqui ele está falando que isso objetiva a preservação e a vida útil, ou no caso do motor. Você imagine, por exemplo, se eu perco a viscosidade do motor e o motor continua funcionando. Então, em vez de ele lubrificar, ele perde a lubrificação. Então, ele começa, em vez de diminuir o atrito começa, no caso, a ter uma dilatação térmica muito grande, começa a aumentar, até chegar um ponto que as peças móveis vão se fundir, e aí quando ela se funde, ela trava, ou quando parada, ou elas podem, no caso, se propagar e quebrar, no caso, e arrebentar com o motor. Aí danifica bloco, vira brequim, biela, pistão, aí faz aquele sarceiro aí dentro, no caso, desse camarada, tá? Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, esse cara aqui, ó, ele geralmente vai na galeria de água, tá? Pode ser numa galeria que está acima na parte do motor, pode ser uma galeria que está dentro do bloco do motor. Isso aí varia no caso de motor para motor. Mas normalmente, se vocês olharem aqui, ó, ele vem encapsulado, essa ponta ela fica em contato com o líquido, no caso de arrefecimento, que é a nossa água, né? Ela transmite essa temperatura para um resistor que tem aqui, que pode ser um resistor NTC, com um coeficiente negativo de temperatura, e essa variação, no caso física, ele gera um sinal e vai estar, no caso, indicando lá para a central o que ela deve fazer com aquelas temperaturas. Então, o que acontece? Quando esse sensor está frio, tá? A resistência dele está alta. Consequentemente, a tensão está baixa. Tá? E ao contrário, quando você começa a aquecer ou ele chega à temperatura ideal de funcionamento, ele vai, no caso, ter uma resistência baixa e a tensão em torno de 5 volts, que é a tensão de alimentação de sensores. Tá? Aqui está falando que está na carcaça do termostato, não sei se vocês conhecem o que é o termostato, é aquela válvula termostática que a gente falava tanto lá quando estava falando de motor, tá? Que essa válvula, ela permite, no caso, o motor chegar à temperatura ideal de funcionamento. A central, ela, no caso, pegando essa temperatura, ela vai usar para fazer os cálculos de correção do valor de injeção de combustível e ângulo de início de injeção. Ângulo de início de injeção, quando nós falamos isso, por exemplo, em relação a carros gasolina ou ciclo Otto, vocês vão ver que ele tem o ângulo de ignição ou o ângulo de permanência, é o tempo em que ele fica induzindo corrente elétrica para, no caso, ele dar a centelha. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente porque é o ângulo em que começa a fazer o débito de injeção. Ele começa alguns graus antes até chegar ao ponto PMS e depois ele vai até depois do ponto morto superior, alguns graus depois do ponto morto superior, que ele continua injetando para me dar uma melhor, no caso, o quê? Performance do motor.
E eu falei para vocês que aí o sistema NTC trabalha lá, ó, ele for alimentado com a tensão de 5 volts, e o módulo necessita dessa informação, tá, para efetuar os seguintes cálculos: rotação de marcha lenta, porque alguns tomam como referência essa temperatura para a partida frio, avanço de injeção, que é para adiantar ou, no caso, atrasar o débito de injeção, e dosagem no caso de combustível, tá? Que a maior ou menor fluxo ou maior quantidade de combustível injetado, tá? Mesma coisa, aqui, ó, ele perdeu essa referência, o sensor de temperatura, tá? Ele vai tomar como referência aqui uma unidade padrão. Ah, professor, mas ele não vai despotenciar? Se ele jogar com uma média padrão, ele não vai despotenciar porque ele vai jogar na média, não na máxima. Então, ele mantém, às vezes, o motor funciona. Só que isso é estratégia também de programação. Depende muito, no caso, o fabricante, tá? Tem fabricante que acha que o sistema de arrefecimento é primordial. Qualquer problema nesse sistema, ele manda, no caso, também despotenciar ou, às vezes, até inibir partida, tá? Que, na verdade, apaga o motor e o motor, no caso, não é liberado mais para funcionar. Ele sabe que vai deteriorar ou danificar o motor. Aqui, interruptor de pedal, que seria nosso acelerador eletrônico, né? O que ele faz aqui, ó? Ele vai estar identificando e vai estar, no caso, monitorando o posicionamento, no caso do sinal. Isso quer dizer, marcha lenta, quando tiver com ele totalmente desacionado, e quando ele tiver acionado totalmente plena carga. E aí existe os intermediários, que é o quê? O posicionamento da saída do zero até o final, onde eu estou com plena carga, tá? E ele está falando aqui que ele desloca, no caso, ao longo de uma trilha, que na verdade é um resistor, né? E aí ele tem aqui, pelo sinal do sensor, o comando eletrônico reconhece a posição do acelerador, e esse sinal de posição do pedal do acelerador é utilizado em efetuar os seguintes cálculos. Eu tenho aqui a rotação em marcha lenta, o ângulo de início de injeção, o tempo de injeção em acelerações e desacelerações, tá? O tempo que a gente fala é aumentar ou diminuir a frequência para aumentar ou diminuir o débito. E esse comando aqui, ó, controla a dosagem de combustível via mapeamento. Isso quer dizer, foi feito um mapeamento objetivando evitar emissões de poluentes devido ao excesso de combustível, tá? E também evitar sobrecarga térmica devido ao torque ou rotação. Isso quer dizer, um excesso de rotação ou excesso, no caso, de torque quando você está necessitando. Caso ocorra uma falha ou falta no sinal de posição, o comando eletrônico não reconhece a posição do acelerador. Isso quer dizer que vocês vão acelerar o veículo que vocês vão estar tocando, ele vai estar acelerando no vazio, não responde, o motor continua em marcha lenta. Então você soca o pé, vai lá na tábua e aí continua ainda em marcha lenta. Não sai dessa condição, tá? Aqui ele está falando que quando ele não tem esse reconhecimento, ele está dando aqui, por exemplo, ou ele fica com a aceleração elevada ou ele fica sem nada, tá? Nesse caso aqui, ele tá, como é uma estratégia de recovery, ele está colocando aqui mais em elevada. Mas imagine você pegar um caminhão e ele ficar com a rotação máxima dele. A rotação máxima desse caminhão é 2.200 RPM. Imagine eu entrando, pisar na embreagem ou precisar fazer uma manobra ele com rotação máxima. Então eu vou ter que ficar segurando ele no freio. Se ele não tiver, por exemplo, se ele tiver embreagem, ainda tudo bem. Agora, se for um sistema que é automatizado, vocês vão ter que ficar segurando ele no freio e a rotação explodindo lá em cima, tá? Aqui, interruptor de freio e interruptor de pedal de freio, tá? Para que ele serve? Duas coisas. Então, tem a luz de freio, que ele vai estar acionando, né?
E ambos informam, no caso, a injeção, quando o pedal de freio está sendo acionado. Se há um defeito nesses interruptores, o comando eletrônico de injeção assume a informação de freio acionado para a segurança. Caso seja detectada alguma falha no interruptor, o comando eletrônico da injeção reduz a quantidade de combustível injetado. E o motor tem seu desempenho reduzido. Isso quer dizer, ele vai, no caso, despotenciar nessa situação. Então, ele precisa, por exemplo, dessa informação aqui do interruptor do pedal de freio, tá? Existem algumas situações que acende isso aí, vocês vão ver, às vezes eles estão com lâmpada queimada, por exemplo, do sistema. Então, ele está informando a central aí. E aqui, ó, interruptor do pedal de embreagem, tá? Informa o comando eletrônico da injeção quando o pedal de embreagem está sendo acionado, tá? Qual que é a função dele? Pelo sinal do comando, reconhece o pedal de embreagem está acionado ou não. Quando a embreagem é acionada, o comando eletrônico de injeção reduz o débito imediatamente. É que assim, gente, isso aqui é para diminuir a emissão de poluente e também para ele queimar aquela quantidade de combustível que já tinha sido injetado. Então, na hora que vocês pisarem na embreagem, o que é aqui? A tendência é que a rotação eleve, mantenha, no caso, queimando, até ela cair em marcha lenta, tá? Esse processo interruptor diminui solavancos no motor, aí, nesse caso, tá? Caso exista alguma falha no sinal de interruptor do pedal de embreagem, solavancos podem ocorrer durante a troca de marcha. Isso quer dizer, o motor vai começar a vibrar, né? Ó, o sinal, quando o cara está acionando, ele está informando, no caso, o sinal para não ficar fazendo essa... como se tivesse, por exemplo, com a nossa embreagem acoplando e desacoplando. Ela fica fazendo esse solavanco. Então, quando ele tem esse sinal, ele evita, no caso, essa situação. Velas aquecedoras, gente. Em alguns casos, o pessoal usa a tal da vela aquecedora para o quê? Facilitar ele entrar em funcionamento, tá? Porque quando ele está diesel está muito, no caso, frio, ele tem dificuldade, no caso, em vaporização. Quando ele está com ele aquecido, logicamente isso facilita. E há uma tendência nessa época de frio principal, uma condensação nas paredes. E quando eu tenho esse sistema de aquecimento, ele vaporiza muito mais fácil. Quer dizer que ele mistura com ar mais fácil e acaba inflamando mais fácil, tá? Então, por isso que eu tenho aí essa questão no caso de válvulas aquecedoras. Ó, as válvulas aquecedoras facilitam a partida do motor em baixas temperaturas ambientes. São alguns motores que usam esse sistema, nem todos usam, tá? Nos motores diesel, tem motor que não tem necessidade disso, quando os motores são de grande capacidade. Vocês olhar esses motores, por exemplo, de 460, 500 cavalos lá, vocês vão ver que ele não tem essa condição, porque a pressão ou a temperatura, no caso, exercida dentro da câmara de combustão é muito alta. Aí está falando aqui, ó, o relé das velas aquecedoras é acionado pelo comando de injeção automaticamente quando a temperatura de arrefecimento está abaixo de 9 graus, tá? É que eu não sei se vocês já viram, mas você pega um carro qualquer, um Flex, um carro, ele quando baixa a temperatura, se for um sistema que tem aquela injetor de gasolina, ele vai injetar gasolina para facilitar, no caso, pegar. Se for um carro que já vem com um sistema de aquecimento também por indução eletromagnética, ele vai ter uma válvula, uma vela aquecedora, igual a gente está vendo aqui, que aquece o combustível, que facilita, por exemplo, a inflamação também, tá? Então, nesse caso aqui, ele está mostrando essa vela aquecedora aqui, ó, ele tem que ter uma referência do sensor de temperatura, a rotação do motor, para ela, no caso, estar
adequando, ela acende essa lâmpada espia no painel aí, né? Para identificar que está acionando lá, no caso, a vela aquecedora. Aí ele está falando que como é que é o processo. Então, uma temperatura abaixo de 9 graus, as velas aquecedoras são ligadas e a lâmpada piloto do painel se acende durante o tempo em que as velas aquecedoras estão incandescentes, quando ela está recebendo indução para, no caso, facilitar a inflamação, tá? Quando o processo, no caso, terminou, ou pós-aquecimento, o que acontece? Olha lá. Depois de cada partida, o motor é aquecido, independente do fato de houver pré-aquecimento, assim os ruídos da queima são diminuídos, melhorando o funcionamento da marcha lenta e reduzindo emissões, no caso de hidrocarbonetos. Tá? Depois de aquecido, então, ele não vai ter esse processo. Ah, professor, mas eu funcionei de manhã, fez, depois à tarde já não fez. Tem que estar ligado ali a temperatura mínima, no caso, para poder estar acionando esse conjunto aí. Senão, não vai funcionar. Ação do comando. Então, o que a gente tem aqui? Como é que é a ação do comando? Então, vocês estão vendo aqui, gente, ó, deixa eu só... Vocês estão vendo que ele vai fazer um gráfico de tempo, tá? A temperatura e, no caso, a alimentação, no caso do conjunto que a gente tem aqui, tá? Então, o que ela tá? Aqui a M Pro, que é esse cara que a gente está vendo aqui, ela vai fazer os acionamentos mediante, no caso, as respostas que eu tenho aqui dos sensores, tá? Se a gente pegar aqui, ó, então eu tenho pressão de combustível, no caso número 1, comando no caso da injeção, que é a nossa ECM, válvula reguladora, número 3 aqui, temperatura de arrefecimento, tá? Posição do pedal de acelerador, tá? Rotação do motor, tá aqui. Posição do comando de válvulas, tá? É o número 8, esse aqui de cima. E pressão de temperatura do óleo, número 9. Pressão atmosférica, a temperatura, no caso, os dois estão aqui, tá? E a ação dele, como é que se dá essa situação? Para ajuste da pressão de combustível, a válvula reguladora é comandada pelo módulo de injeção. Quem que comanda isso, gente? Pré-programação. Antes de tudo isso, não tem, no caso, nada que vai estar acionando isso. A pressão necessária de combustível para a injeção é processada pelo módulo eletrônico de comando de injeção. O módulo gerencia o regulador com um sinal modulado de pulso à distância. Isso quer dizer que essa válvula aqui não trabalha em on-off, ela trabalha com um sinal que a gente chama de PWM. Então, hora sobe, hora desce, hora sobe, hora desce, no caso, conforme a necessidade, porque a hora aumenta o débito, diminui o débito, então tem que aumentar ou diminuir a pressão instantaneamente. Então, esse cara aqui vai ficar trabalhando constantemente. Aqui existe alguns erros, gente, que pode acontecer, o diagnóstico, travar essa válvula aberta ou travar ela fechada, não vai entrar em funcionamento, então toma cuidado em relação a isso daí, tá? Aqui está falando que um pulso largo é igual a alta pressão e um pulso curto é igual a baixa pressão. Isso quer dizer que aqui, ó, se vocês pegarem aqui, eu tenho um pulso largo e aqui eu tenho um pulso curto. Então, ela vai fazer o quê? Se a gente pegar daqui até aqui, eu vou ter uma frequência, no caso, de cada um desses. Ó. Então, eu tenho quantas que acontece por minuto ou quantas que por segundo aí. Essa ação que a gente tem no caso do conjunto, tá? Aqui a gente tem o sistema de um modo geral, como é que ele está funcionando e o posicionamento dele, ó. Desde aqui da alimentação, que é da nossa bateria, ela vai estar identificando todos eles aqui, ó.
A bomba de alta pressão, bomba de engrenagens, filtro de combustível, número 3. Depois a gente tem ali, ó, 4, tanque de combustível, unidade de comando, que é a nossa ECM, bateria, acumulador de alta pressão, esse cara aqui que é o nosso reio, o sensor do reio, que é esse cara aqui, ó, a válvula limitadora de pressão, 9, cadê ela aqui? Tá aqui, no próprio reio também. Sensor de temperatura de combustível, esse camarada aqui. Tem modelo que tem motor que não usa esse sistema. O injetor, se a gente for ver ali aonde que ele está localizado dentro do cabeçote, né? Sensor de temperatura do líquido de refrigeração. Tá aqui, ó, no coletor próximo da nossa válvula termostática. Sensor de rotação do eixo de comando. Tá aqui. E sensor de rotação do eixo de manivelas. Tá aqui embaixo. Lá em cima, novamente, agora 15, sensor de temperatura de pressão, no caso de ar aspirado, próximo aqui da admissão, né? 16 é painel de instrumentos, está aqui. Sensor de pedal de acelerador. 17. Contatos do freio, no caso está aqui. 18. 19, contato da embreagem. 20, elemento de operação, no caso desse camarada aqui, que pode ser regulador de velocidade de marcha, aqui, ó, que seria um piloto automático, tá? Para a gente manter a velocidade. Compressor do ar-condicionado, opcional da montadora, aí no caso depende de cada um aqui. E 22 aqui seria nossa indicação diagnóstico com conexão para a parede diagnóstico, seria a nossa tomada DLDL. E válvula reguladora de pressão 23. Deixa eu ver onde está esse cara aqui. Não está aparecendo aqui. E aqui, gente, interessante que a gente começar a ver a parte funcional. Eu tenho o sinal dos sensores. Então, a gente vendo aqui a parte em verde, que é a parte elétrica, que no caso vai estar trabalhando. Sinal para atuadores é vermelho, que na verdade seria o nosso bico injetor, né? Que é um atuador. E combustível em alta pressão em vermelho aqui. E combustível em baixa pressão, que a gente vai ter aqui, que é o que vem, no caso do tanque, até a bomba de alta. Depois da bomba de alta, ela vai ter aqui, ó, o caminho onde ela vai estar trabalhando, né? Ó, vem para o filtro. Retorna, vem aqui. Quando ela chegar aqui na bomba de alta, alimentou a bomba de engrenagem. Ela vem aqui alta, alimenta o reio. E o reio vai mandar para o sistema que tiver na vez. Então, a gente está vendo que é um sistema eletrohidráulico, na verdade, ou ele trabalha em conjunto a parte elétrica, eletrônica e hidráulica, tudo junto. Logicamente, a parte de hidráulica, como a gente fala do bico injetor, é um sistema, no caso, também acionado por um sistema mecânico, tá? E aqui, gente, um circuito elétrico, no caso do conjunto. Quando vocês forem fazer a análise, tem que pegar cada componente desses aqui, verificar o que é e fazer os testes, ver se está chegando. Essa parte central aqui seria a nossa central eletrônica, tá?
E aí, a partir da central ou do chicote, eu vou estar fazendo as averiguações, que a gente vai estar vendo aí separado. Agora, cada sensor, como é que tem que ser feito, no caso, os testes na próxima aula. E eles são idênticos. Se eu pegar aquele sistema de digestão, que era UIS, UPS, e esse daqui, Common Rail, aonde que eu tiver um sensor de temperatura de água, por exemplo, todos os testes são feitos igual. De pressão, no caso de pressão e temperatura de ar, temperatura de óleo e pressão de óleo, todos eles vão fazer os mesmos tipos de teste. Inclusive, o de acionamento, que a gente vai estar testando, por exemplo, o sensor do pedal também, tá? Fechou aqui, gente, essa questão. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Sossegado. Pegado? O interessante disso tudo, gente, é que agora vocês podem ver que a evolução que a gente via, um sistema mecânico que era todo feito através de usinagem, que tinha que ir no caso, para um torno, para fazer, tornear, acertar isso tudo. Hoje, através, no caso, ele tem essa parte, no caso de usinagem, só que os comandos são muito mais precisos porque ele tem, no caso, um sistema microprocessado que foi programado para fazer isso daí, tá? Para estar acertando e fazendo essas averiguações e correções em tempo real, quase, né? Dependendo da situação. Quando a gente fala em milissegundos ali, a gente está trabalhando com o valor de um segundo 1000 vezes menor. 1 milissegundo, então eu subdividi, então a resposta é muito rápida, né? Por isso que o pessoal fala que os sistemas eletrônicos, eletroeletrônicos, são muito mais rápidos que um sistema mecânico. Não tem um deadline ali, no caso, uma perca para poder estar respondendo, tá? Por hoje é isso, gente. Tenham um bom final de semana, se cuidem, tá? Se tiverem com dúvida, entrem em contato, por favor. A gente está, no caso, fazendo o máximo para ajudar vocês. E vamos tocando, tá ok? Bom final de semana para todos. Igualmente, até mais. Até mais. Valeu, professor. Até segunda. Bom final de semana. Doutor. Até mais. Até mais.